Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como Deus nos enviou o seu Filho, né, a identidade divina de Jesus, sobre como Deus tornou-se humano. Vamos falar sobre o sangue dos mártires, que é a semente da igreja, sobre morrer pela mensagem evangélica, pela boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, né, e sobre a morte que traz a vida. Bora lá? Então, o contexto, principais seguidores, os primeiros cristãos, quando e onde no século I d.C., comunidades nos arredores do Mediterrâneo. Antes, a partir de 500 a.C., as escrituras judaicas usam o termo Filho de Deus para descrever o Messias, o representante humano de Deus. Em mais ou menos 30 d.C., Jesus é preso e acusado de blasfêmia pelas autoridades judaicas por ter declarado que era filho de Deus. É enviado para o julgamento por Pôncio Pilatos, sob acusação de sedição, e é condenado à morte. Depois, em 325 d.C., o credo de Nicéia estabelece que Jesus é o Filho divino de Deus, utilizando a expressão da mesma substância do Pai. Em 451 d.C., o credo da Calcedônia afirma que Jesus é perfeito quanto à divindade e quanto à humanidade, não tinha pecado. Muitos reis e imperadores antigos afirmavam que haviam sido adotados pelos deuses, o que lhes dava a legitimidade divina para governar. Quando morriam alguns, como Júlio César, eram elevados à categoria de Deus, num processo conhecido como apoteose e reverenciados. Processo que depois foi adotado pela Igreja, mas não no sentido de tornar divindade essas figuras de destaque, mas no sentido de reverenciá-las, tornando as figuras e símbolos de veneração, não de adoração. A adoração só se deve a Deus. No Evangelho, Jesus chama a Deus de Pai muitas vezes, possibilitando diversas interpretações. Desde a mais genérica, de que Deus, como Criador, é o Pai de toda a humanidade, até a mais literal, passando por interpretações simbólicas, como Deus é o Pai, Ele o Filho, e o Espírito Santo é o enviado de ambos para a humanidade no entendimento da Trindade Sagrada, da Santíssima Trindade. Os cristãos acreditam na interpretação literal, ressaltando os milagres extraordinários descritos no Evangelho, na Boa Nova, na Boa Notícia do Reino de Deus, e sobretudo a ressurreição de Jesus, uma prova de sua singularidade nos planos de Deus. Os primeiros cristãos também afirmaram que a divindade de Jesus era diferente da de outros soberanos. Jesus não foi adotado por Deus em recompensa à obediência, ao contrário, ele foi sempre o Filho de Deus, mesmo antes de nascer, possuindo, portanto, a natureza divina de seu Criador. Era o Logos, a palavra, o Verbo de Deus encarnado, durante toda a sua vida humana. Essa ideia, conhecida como encarnação, tornou-se um ponto central do cristianismo. É o contrário da apoteose. No caso da encarnação, o Filho de Deus assumiu uma forma humana na figura de Jesus. Deus enviou seu Filho divino ao mundo para trazer o reino dos céus à terra. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus vivo, está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, essa fala de Pedro. Ver outros assuntos relacionados também às crenças para as novas sociedades, a promessa de uma nova era, a Santíssima Trindade e o profeta e as origens do islamismo, que a gente vai ver aí em vídeos posteriores. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sangue dos mártires, que é a semente da igreja, e sobre como se morria pela mensagem, pela Boa Nova, pelo Evangelho de Jesus Cristo, a Boa Notícia, do Reino de Deus. O contexto principal do acontecimento é a perseguição dos primeiros cristãos, quando e onde, em 64 a 313 a.C., depois de Cristo, no Império Romano. Antes, mais ou menos 30 depois de Cristo, Jesus é crucificado após pedir aos seguidores que esperassem por perseguição. No século I depois de Cristo, em resposta à opressão das autoridades romanas em Jerusalém, o cristianismo se torna um movimento secreto. Os cristãos deixam a cidade e espalham-se pelo império, se reuniam muitas vezes em Roma nas catacumbas, Depois, no século III, um grupo cristão dissidente opõe-se à readmissão na igreja daqueles que renunciaram à fé para evitar a perseguição. Apostasia, no século XVI, facções católicas e protestantes na Europa perseguem-se entre si, afirmando que seu sofrimento é prova de sua lealdade. Então, as guerras religiosas do século XVI na Europa. No dia 9 de março de 203 d.C., duas jovens mães, uma nobre chamada Perpétua e sua escrava Felicidade, foram levadas ao anfiteatro de Cartago com outros cristãos, onde foram açoitadas, maltratadas por bestas selvagens e executadas. A história dessas duas mártires foi registrada em A Paixão de Perpétua e Felicidade para inspirar outros cristãos a permanecer comprometidos com sua fé, mesmo diante de ameaças de perseguição e morte. O teólogo Tertuliano escreveu em Cartago na época,
escrevendo, né, nessa cidade na época, desenvolveu uma teoria cristã do martírio, observando que o sangue dos cristãos é a semente que germina e faz florescer novos cristãos, a própria igreja faz com que ela cresça, né, e prospere de frutos. Os imperadores romanos planejaram perseguições para impedir os cidadãos de adotar uma religião que colocava a autoridade de Jesus acima da do Estado, né, dos imperadores. No entanto, conforme atesta Tertuliano, em vez de representar um obstáculo para o crescimento do cristianismo, as perseguições ajudaram em sua disseminação. Quanto mais pessoas morriam pela fé, mais o cristianismo crescia, né? O fato de os cristãos preferirem morrer a renunciar à crença de que Jesus era o legítimo soberano designado por Deus intrigou e atraiu os mais céticos, né? Essa interpretação do martírio contribuiu para o crescimento do cristianismo ao longo de toda a história, pois dava aos cristãos a confiança de que, mesmo a mais violenta oposição, a sua mensagem não era um sinal de fracasso, mas a semente do sucesso. Era a prova de que o cristianismo era divino, de que o próprio Deus estava orientando, seguindo e guiando a sua igreja, através do seu Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo em Pentecostes, né, após a sua ascensão aos céus. Os primeiros mártires morreram voluntariamente, acreditando que seu exemplo ajudaria a semear a mensagem do cristianismo nas pessoas. Um outro exemplo é São Sebastião, né? Tantos outros mártires. Outros assuntos relacionados aí, né? A aliança de Deus com Israel, a religião e o Estado, a reforma protestante e o revivalismo islâmico. Eu sei, isso é um pouquinho da religião cristã, da história da religião cristã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.